e vamos continuar a tratar sobre os principais casos de pontuação, de concordância, como foi falado aqui, não é? Hoje é um dia bastante dedicado à parte sintática da nossa língua. Então, nós vamos acompanhar aqui exatamente aquilo que estávamos tratando antes, ou seja, o uso da vírgula nas locuções adverbiais que estão antepostas ou que são antepostas ao sujeito. Vamos acompanhar comigo então, veja só, esta tela aqui, aproxime por gentileza sobre o que é, na verdade, a pontuação. Vamos lá. Isso, bacana. Então temos aqui o foco da pontuação é a organização. Então, estuda-se pontuação exatamente para se pensar na organização de um texto, de um parágrafo, não é mesmo? Sem pontuação, o texto ficaria certamente ambíguo, com várias informações, quer dizer, não haveria organização. Um ponto também interessante é você anotar sobre isso. Sintaxe também é organização. Então você pode exatamente aqui, não é, na palavra organização, puxar uma setinha e escrever o quê? Sintaxe. Sintaxe tem tudo a ver com isso. Logo abaixo nós temos gramática, sintaxe, sistema SVC. Sistema que te ajudará bastante na hora da prova, tá? Ou seja, sujeito, verbo, complemento, sujeito, predicado. Doutores, estávamos trabalhando com esta frase de cá, não é? Com essa estrutura. Veja só na sua tela. Em 2010, o STF analisará as cotas raciais. Em 2010, o STF analisará as cotas raciais. Veja o que eu fiz abaixo com a estrutura. O que eu mostrei a todos vocês. Olha só, o que vem antes do sujeito, o STF? Uma expressão adverbial. Nós vimos também, há alguns minutos, que este sinal aqui, que esta vírgula, é vírgula obrigatória. Temos aqui, então, com a expressão em 2010, a chamada locução adverbial. Por isso, então, mais uma vez, né, a vírgula aqui é vírgula obrigatória. Espero que você tenha visto. Tá legal? Em 2010, o STF analisará as cotas raciais. Agora, é possível que na sua prova, volte para aquela outra imagem bem aproximada aqui dessa tela. Pode utilizar sempre aquela imagem. Volta para lá. Isso, pode utilizar bem aqui. Quando eu fizer alguma interferência, realmente eu vou aparecer. A prova pode, o examinador pode trocar a expressão em 2010, pode pedir para se trocar a expressão em 2010 por uma palavra, um advérbio simples, como hoje, amanhã, depois, pode fazer isso sim. Agora, você deve se lembrar de que, havendo um advérbio simples, a vírgula é facultativa. Se em lugar de em 2010, colocássemos aqui a expressão amanhã. Amanhã o STF analisará as cotas raciais. Pelo fato de o advérbio ser um advérbio simples, a vírgula seria vírgula facultativa, não seria obrigatória. Próximo passo. Vamos ver aqui. Vamos passar aqui? Onde é que passa? Aí sim, conseguimos passar. Então vimos aqui, não é? Olha só o mapeamento, os sinais de pontuação. A vírgula, ponto e vírgula. Gente. E é muito interessante também, nós não tratamos ainda dos dois pontos de maneira sistematizada, não é? Os dois pontos, isso vai ser muito interessante. Olha só, veja o seguinte, quando você encontrar os dois pontos na leitura de um texto, saiba que os dois pontos vão apresentar uma enumeração e também os dois pontos vão mostrar a você a síntese do pensamento. Uma excelente dica a quem vai fazer qualquer tipo de prova, vai passar por qualquer processo seletivo. Normalmente, os dois pontos apresentam uma síntese do pensamento. Tá? Isso, claro, não vai acontecer em todos os casos, mas nós temos dois principais objetivos. Uma, enumeração, quer dizer, vários fatores, ou então essa síntese do pensamento. Os dois pontos podem preceder isso sim, tá legal? Próximo ponto. O ponto, você sabe muito bem para que serve o ponto, né? Falamos que é um sinal que vai marcar o final do período, da oração, de frase. Ou seja, é um pleno divisor. Você deve ter visto isso com o ponto. Então, tome bastante cuidado. Eu coloquei até outros exemplos. Dê uma revisada, passe por esses pontos por meio dos nossos slides. Tá legal? Vamos ao próximo, então. Nós vamos aqui à vírgula. Temos aqui alguns casos. Veja só.
Doutores, o que eu gostaria que vocês vissem, deem uma olhada em todos os exemplos aí agora na sua tela. Em 1988, Ulisses expôs a Constituição. Em 1944, Chico Buarque vem à Terra. No Nordeste, ama-se Luiz Gonzaga. Em 1958, conhecemos a Bossa Nova. Você deve ter notado que nos 4 casos, a vírgula ocorre de maneira obrigatória. Nos 4 casos, a vírgula ocorre de maneira obrigatória, certo? Porque antes do sujeito, nas 4 estruturas, encontramos locuções adverbiais. Hora de tempo, hora de lugar, aqui com a expressão no Nordeste. Vírgulas obrigatórias. Bom, aí ontem também nós falamos sobre vocativos e apostos, né? Apostos que são explicativos na maioria. O mais comum é você encontrar aposto que é explicativo. Espero que você tenha visto o seguinte, né? O aposto serve para explicar. Normalmente vai fazer o uso das 2 vírgulas, dos 2 travessões, dos 2 parênteses. E vocativo, diferente de aposto, é uma expressão, uma função sintática responsável pelo chamamento. Vamos aqui então verificar cada um dos casos. Olha só que interessante. Temos aqui: é feita por meio de concursos a eleição de um delegado da República. Veja, esta expressão por meio de concursos faz uso de 2 vírgulas. Vai estar no exame de suficiência. Se essas 2 vírgulas podem ser trocadas por travessões, aqui, ou parênteses. Excelente, é possível sim haver a troca. Veja de baixo então: ó Senhor, perdão, eu não rezei direito. Qual é o nome desta função sintática? Ó Senhor, vocativo. Lembre-se de que a palavra vocativo significa invocar, chamar. Vocativo vem de vocare, chamar, invocar. Ao uso da vírgula, obrigatório? Sim, mas teremos também uma possibilidade. No lugar desta vírgula, também poderíamos utilizar os 2 pontos. Sim, vocativo pode fazer o uso de 2 pontos, ou até mesmo de exclamação. Porém, a prática gramatical é, em vocativos, fazer o uso de vírgula. Tá legal? Mais um passo, então. Vamos adiante. Enumeração de termos, né? Veja só. As provas gostam também de afirmar essa expressão. Veja só nesse trecho. A canção Pulso cita várias doenças: peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose, catapora, culpa, cãibra, lepra, etc. Algumas questões são importantes gramaticalmente. Primeiro, essa questão aqui no uso dos 2 pontos. Os 2 pontos aqui, acho que é até importante você colocar isso. Os 2 pontos iniciam uma enumeração. Então, você pode colocar exatamente para este caso aqui da tela, tá? Os 2 pontos iniciam uma enumeração. Veja só, enumeração de doenças: peste, câncer, pneu, catapora, culpa, cãibra, certo? Então, os 2 pontos aqui iniciam essa enumeração de termos. Enumeração de termos. E, obviamente, você deve também tomar cuidado para esse nosso famoso caso envolvendo os 2 pontos. Os 2 pontos também podem introduzir a chamada síntese do pensamento. Tome bastante cuidado com isso. Bom, uma outra pergunta provável aqui nessa nossa tela envolve a palavra etc. Qual é a prescrição gramatical, qual é a regra sobre o termo etc? Não se deve fazer o uso de vírgula antes da expressão etc. Deve-se tomar muito cuidado com essa questão de uso de vírgula antes de etc. Tá? Por mais que alguns textos possam fazer o uso de vírgula, existem textos que até são textos oficiais, que fazem uso da vírgula, você deve ter em mente o seguinte: antes da palavra etc, não se deve fazer uso da vírgula. Essa é a regra. Apesar de alguns textos oficiais fazerem o uso de quê? De vírgula. E uma outra informação interessante aqui é sobre este ponto.
Você pode perguntar assim: bom, Diogo, será que este ponto de etc. é o ponto da frase, de toda a estrutura, ou é o ponto da abreviatura? Pergunta. O ponto é o ponto da abreviatura ou é o ponto da frase? Resposta: as duas coisas. Quando etc., quando a expressão etc. for a última expressão de uma declaração, este ponto da abreviatura também já é o ponto do final da estrutura. Então, nós não temos de colocar outro ponto aqui. Este ponto é o ponto da abreviatura e também do final de toda a estrutura. Certo? Muito bem. Vamos à frente. Nós temos alguns casos de vírgulas aqui, mais alguns casos, depois vocês deem uma olhada pelo slide, já tratamos sobre isso. Bom, aí nós vamos tratar aqui de alguns elementos importantes, tá? As chamadas orações coordenadas sindéticas e o uso da vírgula, tá? Vamos tratar agora aqui no quadro, nós vamos puxar, tem como colocar outra imagem para mim? A imagem do quadro? É possível? Isso, excelente. Então nós vamos tratar dos conectivos e das chamadas orações coordenadas sindéticas. Vamos aqui então primeiro para o significado disso que é sindético. Anote no seu exemplo, no seu caderno, vamos juntos comigo aqui, ó. Orações coordenadas sindéticas. Ótimo. Primeiro, eu gostaria que você, abaixo, escrevesse junto a mim a expressão síndeto. Nós vamos aqui abaixo, isso, junto com essa expressão. Sindético vem de síndeto. Síndeto aqui ao lado. Escreva, por favor, a expressão conjunção. Ou seja, uma oração coordenada sindética é uma oração que faz o uso de quê? Da conjunção. Oração coordenada sindética, vem lá a palavra sindética vem de síndeto, e síndeto remete à conjunção. Quantas são as orações coordenadas sindéticas? 5. Vamos escrever cada uma delas. São 5, como nós percebemos na tela anterior. Aditiva, alternativa, adversativa, conclusiva, e por último, a explicativa. Explicativa. Eu quero que você se atente, por favor, primeiro para as conjunções mais comuns, tá? É possível, eu acredito bastante, que a sua prova, que o seu exame, possa colocar alguma pergunta envolvendo as orações coordenadas adversativas. Tá? E você deve também colocar em questão que toda oração coordenada sindética adversativa faz o uso de quê? Da conjunção. Tá? Quer dizer, toda oração coordenada sindética faz o uso da conjunção. Gente, qual é a conjunção aditiva mais comum? E. Você sabe bem disso, né? Só que existe uma outra que é bem pegadinha. E são poucas as pessoas que conhecem essa outra conjunção aditiva que traz essa pegadinha. Puxa vida, qual será que é essa conjunção? Veja só. A conjunção outro, sim. A conjunção outro, sim, significa também. A conjunção outro, sim, significa também. Você pode puxar uma setinha e escrever isso, viu?
Tenho certeza de que muita gente vai achar isso curioso. Puxa vida, quer dizer que a palavra outro sim significa também? É. E caso a prova pergunte, a palavra outro sim, no contexto, gera a ideia, aí você vai colocar lá que gera exatamente a ideia aditiva, a ideia da adição. Deixa aquela outra imagem, pode deixar. Ótimo. Quais são agora as conjunções alternativas mais comuns? Bom, sem dúvida alguma, a mais comum é a conjunção ou. A conjunção alternativa mais comum é o ou. E existe também uma outra conjunção comum, a segunda agora, a secundária, que é a conjunção ora. Ora sem o uso do H. Obviamente, muita gente já pergunta assim, eu sempre tive dúvida naquele famoso por hora, com ou sem H. Vamos à diferença. Como eu disse, este por hora que faz uso do H é a expressão relativa aos 60 minutos. Por exemplo, quando você vai a uma lan house e alguém diz lá, R$10 por hora. É este por hora com o uso do H, pelos 60 minutos. Agora, alguém que diz assim, por hora, chega de falar dessas orações coordenadas. Aí já o por hora não faz uso do H, esse hora por hora é relativo ao pelo momento, até agora. Tá? Eu gosto bastante dessa expressão, né? Por hora, ou seja, até agora, até o presente momento. Não custa nada puxar aqui e escrever isso, né? Até agora, até o presente momento. Ou seja, esta expressão por hora, este termo, é, na verdade, mais um conectivo, um conector. Doutores, e todos vocês podem relacionar a palavra conectivo à expressão o quê? Coesão. Então, por hora. Até agora, por hora, pelos 60 minutos, a hora, realmente, o tempo, esse prazo cronometrado de 60 minutos. Um outro ponto fantástico, né? Quando se fala em oração coordenada sindética e pontuação, não há dúvida de que a conjunção mais cobrada é a conjunção mas, M-A-S, que é sempre precedida de vírgula. Então, como estamos falando de pontuação, da parte sintática, tenha muito cuidado com esta conjunção, a conjunção adversativa mas. Adversidade, então, mas, né? Então você vai se lembrar assim, fazia sol, mas não fui à praia. Quer dizer, a ideia contrária, esse mas, que é normalmente precedido de vírgula. Agora veja só isso aqui. Veja só este exemplo do quadro. Estudava e não trabalhava. Muita gente pode... A grande questão aqui, o nosso grande debate agora, está com esta expressão e precedida de vírgula. Tá? Então anote isso daí, veja esse exemplo, um exemplo muito claro, relativo à nossa língua portuguesa. A grande questão é, será que existe essa vírgula antes do e? Resposta, existe sim. Mas com qual ideia? Bom, nós temos duas ideias aqui com este e precedido de vírgula. O e precedido de vírgula vai nos dar a ideia adversativa. Tá? Então, este e aqui tem essa ideia semelhante, estudava, mas não trabalhava. E é a grande informação que nós vamos tratar aqui. Então, coloque esse estudava e não trabalhava, essa vírgula antes do e,
circule aí, coloque a palavra mas e nós vamos discutir exatamente esse bom uso aí desse elemento conjuntivo. Joga a imagem para cá em mim, então. Obviamente, você sabe, né, você já tem isso, né, isso é um registro clássico da nossa língua. Você tem que a conjunção e normalmente não faz uso da vírgula, né? Agora, se a conjunção e estiver precedida, antes do e, vier uma vírgula, você sabe, normalmente a ideia é uma ideia contrária. Existem dois caminhos, e nós vamos tratar dos dois caminhos. Primeiro caminho, ou a ideia é contrária, ou os sujeitos da oração são diferentes. Ali, a ideia é de contrariedade. Estudava, mas não trabalhava. Sim, a ideia estabelecida ali é uma ideia de contrariedade. Agora, como é um exemplo com sujeitos diferentes em orações coordenadas? E aí sim, a oração vai ser também uma oração com outra classificação. Veja só. Então veja, a grande resposta, existe vírgula antes de e? Resposta, sim. Quais são os dois prováveis caminhos? Ou a ideia é contrária, ou os sujeitos das orações são diferentes. Acompanhe o exemplo agora. Lula foi presidente. E Marta foi prefeita. Certo? Lula foi presidente e Marta foi prefeita de São Paulo. Lula foi presidente e Marta foi prefeita. Viu como em cima a ideia do e é a ideia adversativa. A vírgula está para representar a contrariedade das ideias. Certo? Já embaixo, a vírgula existe, por quê? Porque os sujeitos das orações são sujeitos diferentes. E aí você vai colocar aqui comigo isso aqui, ó. Os sujeitos são diferentes. Então, anote exatamente isso aqui, ó. São orações formadas por sujeitos diferentes. E as orações são coordenadas, né? Porque são independentes. Vou até colocar de cá esse tracinho para representar essa independência, este elemento chamado de coordenação. Então, doutores, já essa grande novidade na noite de hoje, o e, precedido de vírgula, ou vai transmitir a adversidade, ou os sujeitos serão sujeitos diferentes. Temos aqui, não é? Olha só. A adversidade aqui, no exemplo que encontramos, ou os sujeitos formados por orações diferentes. E aí, logo depois, nós temos as famosas orações chamadas de conclusivas, e aí aquele uso da conjunção pois, e das explicativas, normalmente, ao uso do porquê. Lembre-se de que também as conclusões trabalham com deduções e as explicações trabalham com justificativas. Então você vai se lembrar disso aí. As conclusões trabalham deduções e as explicações trabalham com as justificativas. Então vamos imaginar aqui uma oração bem simples, tá? Uma oração bem simples com essa ideia conclusiva. Eu espero que até que você pense um pouco comigo. Não há necessidade de anotar absolutamente tudo. Eu espero que você veja aqui a diferença entre uma conclusão para uma explicação. Vamos imaginar então. Era rico, podia, pois,
comprar vários carros. Era rico. Aí qual é a dedução? A dedução é que tem grana, rico, tem esse poder, né, financeiro alto. Era rico, podia, pois, comprar vários carros. Agora, em uma explicação, nós temos uma justificativa ou também uma forma que é bem valorizada pelos gramáticos. As explicações também envolvem determinados conselhos. Veja, por exemplo, uma situação como: vá para casa, pois sua mãe, ou porque sua mãe está nervosa, com raiva. Tá? Verbos no imperativo também envolvem as explicações. Gente, lembre-se sempre: parou, deduziu, conclusão. Se está afirmando, aconselhando, você tem o quê? Explicações. Então, nós podemos também colocar o seguinte: normalmente, nas conclusões, o verbo, a conjunção, é posposta ao verbo. Coloque isso também, ó. Nas conclusões, a conjunção é posposta. A conjunção é posterior ao segundo verbo. A conjunção é posposta, a conjunção é posterior. Aparece após o segundo verbo. Isso acontece demais nas conclusões. Era rico, podia, pois, comprar vários carros. E a grande dica de pontuação, como estávamos falando de pontuação, do que é o polissíndeto, né? Envolve este chamado e. Vou até escrever aqui, apagar então essa primeira parte. E vou mostrar a todos vocês exatamente isso, né? Ah, então nós temos de cá uma outra dica. Se os sujeitos são diferentes, se a ideia representa uma ideia contrária, se os sujeitos são diferentes e a ideia é contrária, nós temos a vírgula antes do e. Um último caso, terceiro e último, que é muito incomum, mas pode representar uma pegadinha pesada na hora da sua prova, envolve o chamado polissíndeto. Você sabe o que é polissíndeto? Bom, primeiro que o polissíndeto vai nos remeter exatamente à tradução do termo síndeto. Síndeto é conjunção. Havendo polissíndeto, a vírgula antes do e é também obrigatória. E você deve tomar bastante cuidado com isso. Vamos a um exemplo de polissíndeto. E corria, e chutava, e chorava. Aqui nós temos o chamado polissíndeto. Você deve se lembrar de que polissíndeto é a ocorrência de várias conjunções, né? Poli de vários, poli de muitos. Dá para se notar aqui exatamente a ocorrência deste prefixo poli. E síndeto do grego, que significa conjunção, né? Tudo que é sindético é conjuntivo. Aí você vai anotar essa dica sobre pontuação. Havendo polissíndeto, a vírgula é também o quê? Obrigatória. Ah, vírgula obrigatória, então, antes do e. Tá legal? Legal? Então, temos aí as orações coordenadas sindéticas, temos aí a ideia do síndeto, da conjunção. Maravilha. Vamos lá. Vamos agora, então, à frente nós vamos continuar a tratar sobre esses casos de pontuação. Vamos lá, então. Volte para aquela outra imagem, tá? Então, eu quero aqui repassar cada um desses pontos. Volte para aquela outra imagem.
De cá, focaliza a outra. Isso, pode jogar até um pouco mais próximo já da tela, para nós tratarmos exatamente deste ponto. Por favor, não se esqueça, então, né, de que normalmente os concorrentes, as pessoas que não se preparam para uma prova, pensam o seguinte: jamais ocorrerá vírgula antes de E. Você viu esses 3 casos, do polissíndeto, dos sujeitos diferentes e da ideia de contrariedade. Cuidado com isso. Por isso eu coloquei no slide, olha só, pode aproximar aqui, ó. Cuidado com o polissíndeto. Polissíndeto é a ocorrência de várias conjunções. Tá legal? Ótimo. Vamos à frente. Ah, tá. Esse caso é muito interessante. Você sabe utilizar DA com DA? Veja só, porque a primeira estrutura está assim: apesar de a lei ter sido confirmada, muitos ainda ficaram com dúvidas. Agora veja, apesar da lei, muitos ainda ficaram com dúvidas. Leia mais uma vez. Leia mais uma vez essas expressões. Apesar de a lei ter sido confirmada. No outro vem, apesar da lei, muitos ainda ficaram com dúvidas. Bom, você deve ter notado o seguinte. Aqui, não houve contração de preposição e artigo, preposição de artigo A, justamente porque a palavra lei tem à frente um verbo no infinitivo. Aí você vai circular, por gentileza, este verbo aqui no infinitivo, que é o verbo ter. Certo? Já na ocorrência de baixo, você consegue perceber que já não há o verbo, apesar da lei, vírgula. Apesar da lei, muitos ainda ficaram com dúvidas. Então, veja só. Quando houver verbo no infinitivo, com essas expressões não só de contrariedade, havendo verbo no infinitivo, a contração não deve ser realizada. Por isso eu gosto muito de um exemplo clássico, né? Apesar de a conta ter ficado cara, eu não reclamei. Apesar de a conta ter ficado cara, apesar de a conta, sim, apesar da conta alta, todos ficaram felizes. Apesar de a conta ter ficado, quer dizer, há um verbo no infinitivo, apesar de a conta ter sido alta, ter ficado alta. Tá. Nós temos então o verbo no infinitivo, como aqui, havendo verbo no infinitivo, contração não deve ser realizada. A ausência do verbo, por isso eu coloquei, sem o verbo após lei, aí sim haverá apesar da lei. Agora, doutores, sobre pontuação, o que eu quero dizer a todos vocês é o seguinte, olha só, as vírgulas, tanto em cima quanto embaixo, devem existir, por quê? Por que será que deve haver o uso da vírgula nos 2 casos? Por que será que deve haver a vírgula nos 2 casos? Gente do céu, olha só, a oração principal é: muitos ainda ficaram com dúvidas. E de baixo, muitos ainda ficaram com dúvidas. E veja que o que aparece antes da oração principal é formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras. Veja o que aparece antes do sujeito aqui embaixo. 1, 2, 3 palavras. Essa palavra, apesar de, introduz ideia de contrariedade. Ideia de contrariedade. Por isso, a vírgula é obrigatória. Já que nós temos 3 palavras em um caso e na outra 7 palavras, introduzindo um advérbio de contrariedade antes do sujeito principal. Você diz, que sujeito é o principal? Muitos. A estrutura raiz, a oração base é: muitos ainda ficaram com dúvidas. Veja que o que vem antes, ora representado por 7 palavras, ora de cá por 3. 2 ou mais palavras que representam um advérbio antes do sujeito, vírgula obrigatória. Tá legal? Apesar de, a ideia é o quê? Concessiva.
Você pode também anotar isso. Eu coloquei algumas questões, nós não vamos ter tempo de discutir questões. Tá legal? Mas, sim. Outro passo importante sobre o uso da vírgula. Quando a vírgula introduz uma ideia explicativa, quando a vírgula introduz uma ideia restritiva. Você deve tomar bastante cuidado com o quê? No primeiro caso, quando aparece esse pronome relativo que, sem a presença da pontuação, a ideia gramaticalmente é chamada de restritiva. Quando esse elemento que, pronome relativo, é acompanhado de qualquer sinal de pontuação, vírgula, 2 pontos, travessão, o que é chamado de pronome relativo explicativo. Anote isso daí, então, mais uma vez. Havendo a vírgula, antes desse elemento que, coloque aí do lado, você vai colocar aí no seu esquema, você deve já ter esse material, né, pelo download do nosso site, nosso portal aqui do curso Eficaz. Você deve colocar então embaixo que é pronome relativo explicativo. E em cima, pronome relativo restritivo. Restritivo em um, explicativo no de baixo. Legal? Restritivo em cima, explicativo no de baixo. E aí, mais uma vez, já deve ser a terceira ou quarta vez que estamos comentando isso no nosso curso, estas duas vírgulas poderiam ser trocadas por travessões ou também por parênteses. Sim, outro caso muito comum, é bem simples, tá? Nós vamos falar de elipses, supressões, também chamado de zeugma. Gostaria que você visse lá depois do explicativo do que é restritivo, gostaria que você pudesse analisar uma estrutura comigo. Veja só acima. João Bosco canta Corsário. Ponto e vírgula. Tim Maia, vale tudo? O nome da canção vale tudo. Embaixo nós temos, no Congresso, apenas 4 ou 5 convidados deputados. A vírgula pode também representar a retirada de alguns elementos. No caso de cima, nós temos a vírgula representando o verbo cantar. João Bosco canta Corsário. Tim Maia canta Vale Tudo. Você pode puxar uma seta aqui e fazer a seguinte referência. A vírgula foi responsável pela supressão do verbo cantar. Temos aqui, João Bosco canta Corsário, e na segunda, Tim Maia canta Vale Tudo. Como é chamado esse tipo de vírgula? Você deve anotar que esse tipo de vírgula é chamado de vírgula vicária. V-I-C-A-R-I-A e acento no A. Vicária. A vírgula responsável pelas elipses ou supressões. Tá legal? Então vamos a um outro caso. A vírgula também pode dar essa ideia conclusiva, como os 2 pontos. Não há nem necessidade de anotar, só você observar mesmo. Mas diga-me uma coisa, essa proposta traz algum motivo oculto? Aqui eu só coloquei esse trecho para mostrar a você que esta vírgula representa a mesma função de 2 pontos. Essa ideia conclusiva, ideia que vai finalizar. Tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte agora. E aí no outro caso você deve pensar comigo o seguinte também, não é? Existem outros casos, outros sinais de pontuação. Falamos muito sobre pontuação na aula anterior e nesta aula também. No nosso próximo, eu vou só parar aqui 5 minutinhos, só tomar uma água, ir ao banheiro rapidamente. Na volta aqui, nós já vamos comentar sobre os principais casos de concordância e ainda excelentes regras envolvendo o uso do acento grave, casos envolvendo a famosa crase, né? Pode aterrorizar tanta gente, mas é bem simples. Dê uma olhadinha nos outros slides, você terá também uma série de regras, tá legal? Havendo dúvida, você tem o meu e-mail, diogoarrais@sabermuitomais.com.br. E olha só, é bem importante também, você sabe que a sequência de todos os nossos encontros
foi registrada pela editora Saraiva, minha obra lá alaranjada aqui, português, né? Aqui pela editora Saraiva, coordenação de Luiz Flávio Gomes e Fabrício Bolzan. Tá bom? Então vamos parar 5 minutinhos rapidamente e já já voltaremos aqui ao vivo pelo curso Eficaz nesta quarta-feira, tá bom? Que dia hoje é dia 29, né? É isso, dia 29 de agosto. Bacana então. 5 minutinhos, já já voltamos aqui ao vivo. É isso aí, agora nós vamos então falar sobre os principais casos de concordância. E muito cuidado, porque lá nos slides estão outras regras, outras recomendações relativas ao uso dos sinais de pontuação. Tudo bem? Então vamos aqui tratar exatamente da origem dessa palavra concordância, né? Já sabendo que concordância se subdivide em nominal e verbal, e a palavra concordância também vem de acordo, né? Ou seja, a concordância é um acordo entre sujeito e predicado, entre nome e verbo. Vamos escrever isso aqui então. Vamos ao termo concordância. Então, uma grande questão, você já coloque a palavra concordância aí na tela. E ao lado da palavra concordância, colocaremos exatamente isso, né, que estamos tratando aqui, acordo. Um acordo entre nomes e verbo, um acordo aí entre sujeito e entre predicado. Certo? Bom, e aí então vamos colocar exatamente isso, né? O S para a representação do sujeito, o V para verbo, colocaremos uma setinha indo e outra setinha voltando. De modo que veremos o seguinte, né? Se o sujeito está no singular, o verbo deve estar no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo deverá também estar no plural. Este é o acordo, então, essa é a nossa regra, esse é o princípio de concordância. Exatamente este acordo que ocorre entre sujeito e entre predicado. Um primeiro passo importante, escreveremos exatamente isso, ó. A concordância é chamada de nominal. E aí puxaremos um primeiro caso, letra A. Vamos imaginar aqui. Vamos escrever já deputado e senadora à frente, uma possibilidade de um adjetivo. Então, copie esse exemplo, vamos ver como nós chegaremos aqui a uma resposta. Eu gostaria que você colocasse o adjetivo honesto na frente. Eu quero saber se o adjetivo ficaria no masculino, no feminino, no singular ou no plural nessa expressão. Deputado e senadora honesta, deputado e senadora honesto, deputado e senadora honestos, primeira regra de concordância bem falada aqui com todos vocês, doutores. Havendo o sujeito formado por gêneros diferentes, ora masculino, feminino, feminino, masculino, você concordará com o último elemento ou com o chamado masculino plural. E a preferência gramatical é exatamente para o masculino plural. Então, nesta informação aqui, nesta estrutura, nós teríamos o masculino plural para jogar a honestidade aos dois substantivos. Então, a resposta aqui é exatamente esta. Deputado e senadora honestos. Deputado e senadora honestos. Só que a gramática, os aspectos normativos, permitem que se faça a concordância com o último elemento.
teremos também a possibilidade deputado e senadora honesta. Concordância com o último elemento. Mas há uma diferença de interpretação. Então, coloque isso daí, já já vamos discutir toda essa proposta. Então, temos lá, né? Deputado e senadora honestos, obviamente, a honestidade aí recaindo para os dois elementos. Ou então, temos a possibilidade de deputado e senadora honesta. Vamos aqui, então, a diferença de significação entre as duas expressões. Ao se comentar, então, ao se escrever ou se falar deputado e senador honesto, a honestidade, quem seria honesto nesse caso, seria somente a senadora, né? Agora, quando se tem deputado e senadora honestos, a honestidade recairia para os dois sujeitos. Nesse caso, o sujeito composto. Bom, nós temos que pensar também o seguinte. A prescrição gramatical, você que vai fazer uma prova, é a seguinte. Há um privilégio na nossa língua em relação a masculino plural. Então, se você quiser ampliar aí a relação, a significação do adjetivo, coloque no masculino plural. Mais uma vez, havendo a honestidade aos dois, o masculino aqui é o masculino plural. Tá legal? Vamos a mais um ponto. Vamos aqui à letra B. Lembre-se sempre de que são invariáveis. São invariáveis as palavras menos, em anexo, alerta, utilizado no advérbio, utilizada como advérbio, e a expressão ultravioleta. E a expressão ultravioleta. Todas essas palavras do quadro são invariáveis, tá? Tome bastante cuidado com essas expressões. Então, as expressões menos, em anexo, alerta, ultravioleta, são palavras invariáveis. Por isso aí determinadas expressões, né, como raios, ultravioleta, os soldados estão alerta. Aqui é até engraçado falar, né? Você sabe muito bem que não existe a expressão menos, né? Deus me livre, né? A expressão menos, a palavra menos é invariável, tenha isso sempre na cabeça, tá? Então são invariáveis menos, em anexo, alerta e ultravioleta. Vamos a algumas expressões aqui, ó. Veja só essa expressão do quadro. Cartas em anexo. Os soldados estão alerta. Os soldados estão alerta. E a última aqui, raios ultravioleta. Essas expressões são invariáveis pelas nossas regras de concordância, nesse caso, concordância nominal. Nunca se esqueça disso. E é bem importante, né, aí alguém pode dizer assim, professor, e somente a palavra anexo? Bom, se fosse somente a palavra anexo, nós teríamos a expressão assim, ó, cartas anexas, documentos anexos. Mas com a preposição você deve se lembrar de que é invariável. Então temos aqui, ó, cartas anexas, documentos anexos, mas se aparecesse a preposição, você sabe muito bem que com a preposição nós temos cartas em anexos, propostas em anexo. Cuidado com isso aí. Então aqui nós temos feminino plural, embaixo masculino plural, masculino
plural. Ou seja, esse estabelecimento é um estabelecimento de concordância, tá bom? Termine a anotação, aliás, posso utilizar o espaço de cá para a nossa letra C. Estamos falando sobre concordância. E por que será de algumas expressões, como essas expressões aqui, agora da nossa letra C? É proibido entrada? É proibido entrada? Logo abaixo nós temos é proibida a entrada? E por último nós temos a ocorrência de entrada, terceiro ponto, entrada proibida. Essa regra é bem importante, hein? Bem bacana mesmo. Entrada proibida. Você fará uso em massa desta relação. Então nós temos é proibido entrada, é proibida a entrada, entrada proibida. Isso vale para permitido, vale para uma série de relações. Então vamos à anotação, termine a anotação. Então nós temos aí o primeiro caso, é proibido entrada. No segundo nós temos é proibida a entrada. E depois lá embaixo, entrada proibida. Bom, eu acho que você deve ter visto aí o nosso verbo de ligação, né? E a regra gramatical é bem interessante, né? Na nossa gramática normativa, na nossa língua, nós devemos perceber que com verbo de ligação sem determinantes, o que são determinantes? Artigos, numerais e pronomes. A concordância ocorre no masculino, mas com verbo de ligação e o determinante, a concordância é comum. E na ausência dos dois elementos, também a concordância é comum. Veja só comigo, então, aqui, como ocorre cada uma dessas relações. O que eu disse? Veja só. Com o verbo de ligação, ser, estar, ficar, parecer, permanecer, andar, no sentido de estar, não é? São os verbos de ligação mais comuns. Veja só que este é aqui é o verbo de ligação, mas que foi utilizado sem o quê? Sem o determinante. Aqui não há o uso de artigo, né? Por isso, entrada é proibido. Você pode até ler e pensar o seguinte, o ato de entrada é proibido, né? Já aqui abaixo, além do verbo de ligação, você está percebendo quem? Agora sim, a presença do determinante. Neste caso, o artigo. Vou escrever aqui abaixo a expressão det, de determinante. Ou seja, havendo determinante, a concordância ocorre de maneira simples, de maneira comum. É proibida a entrada, não é? Em cima, nós temos o masculino pela ausência do determinante. Aí, o conjunto vazio representa exatamente isso, né? Não há determinante, artigo, numeral. Vamos colocar isso aqui, não é? Não há determinante. Ou seja, sem o determinante, a concordância ocorre no masculino. Você pode também puxar aqui esta informação. A concordância ocorrendo no masculino. Agora, lá embaixo, no último, no terceiro caso, nós temos o quê? Entrada feminino, singular, entrada proibida. Aí sim nós temos a relação, uma relação de feminino com feminino, tá legal? Olha só, feminino aqui com feminino aqui, porque já não há o verbo de ligação, veja só o conjunto vazio, nem o determinante. Tá bom? E aí nós vamos a mais duas séries aqui. Placas fazem muito isso, né? Usam bastante dessa expressão, principalmente placas como permitido, proibido, isso é muito comum, você encontra isso em qualquer estabelecimento, né?
Certo, então. Olha, então veja aqui, né? Nós teríamos a expressão, então, permitido, né? De acordo com a primeira ocorrência, observe também aí no seu caderno, aí no começo nós teríamos o seguinte: é permitido entrada, é permitido passagem de animais. Mas teríamos é permitida a passagem de animais, e sem o verbo e também sem determinante, teríamos passagem permitida. Passagem permitida, é permitida a passagem, é permitido passagem. Tá legal? Essa é a regra, então, dos determinantes, envolvendo a chamada concordância. As principais regras de concordância veremos ainda, né? Estamos visualizando aqui no nosso encontro pelo curso Eficaz. Bom, você deve entender também que cores como, essa é uma observação à parte, tá? Cores como cinza, gelo, salmão. Vamos aí a mais uma cor, vamos imaginar, por exemplo, a cor laranja. Cinza, gelo, salmão, laranja, são substantivos. E quando utilizados como cores, não possuem plural. Você deve notar aqui que todos esses termos são termos substantivos. E utilizados como cores são invariáveis. Vamos até escrever aqui em azul esta expressão, ó, invariáveis. Agora, as cores que são cores apenas e que não advêm de substantivos, quais são cores que vêm apenas de cores? Deixa eu achar aqui a cor preta. Cores que não advêm de substantivos, nós temos aqui vermelho. Outra cor muito comum, branco, preto, marrom. Uma outra cor que não vem de substantivo, verde. Aí sim são variáveis. Vamos puxar de cá, vamos criar então esse balãozinho. Vamos escrever exatamente essa expressão, né? Vou até mudar a cor aqui. Buscar o azul. Cores que são assim já são cores variáveis. São cores variáveis. E aí, doutores, se tivéssemos aqui que criar, né? Se tivéssemos de criar uma expressão, teríamos o seguinte, né? Calças. Veja comigo aqui, ó. Calças, veja. Essas cores não advêm de substantivos, existe a cinza do gelo, o gelo lá que é o estado da água, o salmão que é o peixe, a laranja que é a fruta. Se esses substantivos formam cores, não apresentam plural. Daí expressões aqui comigo, ó. Calças cinza, calças gelo, calças salmão, calças laranja. Mas note que se essas cores são apenas cores e adjetivos, aí sim devem concordar. Calças vermelhas, calças brancas, calças marrons e aí por último calças verdes. Por quê? Porque são cores variáveis e que advêm que são classificados como adjetivos. Estas variam, esse tipo de cor, essas cores não variam, tá? Então veja que creme, prata, por representarem substantivos, são cores invariáveis. Tá legal? Por isso que lá o famoso azul piscina, vem de piscina, não tem plural. Rosa choque vem do choque, não tem plural. Tá? Note sempre isso, cores que advêm de substantivos não possuem plural. Vamos tratar agora de alguns casos bem comuns da chamada concordância verbal. Veja mais uma vez a tela, passe seu olhar por cada uma dessas regras, veja se essas regras foram práticas para o seu dia a dia, como é que você vai utilizar cada um desses casos, tá? Isso é bem interessante. Tenha dentro do possível acompanhamento de uma gramática, isso vai ajudar bastante. Tá legal? Então vamos falar agora da concordância, chamada de concordância verbal.
Vejamos aí, então. E passarei ainda uma boa dica, uma dica interessante sobre os famosos casos de crase. Ótimo, então. Vamos começar, então, aqui. Número 1, nós vamos falar da chamada concordância partitiva. Vou começar, então, aqui. Letra A. A maioria dos cidadãos e aí nós temos a possibilidade do verbo votar aqui na frente. Eu pergunto, a maioria dos cidadãos votou, votaram? Vamos à letra B. Vamos falar de haver e existir. Na letra C, famosa partícula si, C. A letra D, uma outra regrinha. Então, até aqui está ótimo, né? Coloque, então, essas 4 letras como roteiro para as nossas próximas explicações aqui, envolvendo esses aspectos de concordância. Nesse caso aí, temos a chamada concordância verbal. Vamos começar aí por isso, por essa famosa regrinha do a maioria de. Bom, primeiro caso, então, de concordância partitiva, nós temos 2 caminhos, né? Você vai ver que a maioria de, grande parte de, envolvendo a palavra, a expressão parte, a concordância pode ser de 2 formas. Claro, havendo uma expressão no singular e outra expressão no plural. Em concordância partitiva, mais uma vez, o verbo poderá estar tanto no singular quanto no plural. Veja que nesta expressão, a maioria dos cidadãos, existe uma parte que corresponde ao singular, que está no singular, e outra parte que está no plural. Ou seja, a palavra cidadãos. Como a concordância é partitiva, nós temos aqui a possibilidade do singular e do plural. Ah, então quer dizer que as 2 ocorrências estão certas, com o verbo votar, por exemplo. A maioria dos cidadãos votou, ou a maioria dos cidadãos votaram? É isso? Exatamente. Então nós temos essas 2 possibilidades. A maioria dos cidadãos votou, ou a maioria dos cidadãos votaram. A concordância pode ocorrer com a parte que está no singular ou com a parte que está no plural. Isso vale para essa ideia de parte, concordância partitiva. Grande parte, a maioria de, uma parte dos cidadãos, tá bom? Mas tem de haver singular e plural, lógico, né? A maioria do povo, se fosse apenas no singular, a maioria do povo votou. Quer dizer, não há expressão no plural. Houve propostas que nós falamos na nossa aula sobre verbos. Eu me lembro exatamente quando eu estava aqui falando sobre verbos. E aí eu me lembro exatamente de falar de 2 verbos, de uma dupla, dos verbos haver e existir.
Toda pessoa que vai fazer qualquer processo seletivo, qualquer prova de seleção, deve saber o seguinte: o verbo haver, no sentido de existir, fica sempre no singular. Mas o verbo existir sempre concorda. Isso se deve à seguinte parte: o verbo haver, no sentido de existir, é impessoal e só admite a ocorrência nessa impessoalidade, na singularização. Já o verbo existir, necessariamente, fica em concordância. Singular, singular, plural, plural. Veja só o exemplo que temos aqui na tela. Houve propostas. Não existe essa coisa de houveram propostas. Fuja disso, pelo amor de Deus. Se tivéssemos de trocar o verbo haver aqui pelo verbo existir, teríamos existiram propostas. O AM representando aí o pretérito, né? A mesma coisa vale, por exemplo, se nós tivéssemos verbo auxiliar, né? Pode haver propostas, podem existir propostas. Então, o verbo existir concorda com a expressão no plural, o verbo haver não. Tá legal? Haver, no sentido de existir, ficará sempre no singular. Existir, o verbo existir, vai sempre concordar. Aí, meu caro, nós temos uma expressão logo aqui à frente, né? Alugam-se salas. A expressão alugam-se salas. A concordância está correta? Sim. Plural, plural, né? Nada de você, apesar de existirem várias placas, né? Aluga-se salas. Não. Nós vamos à justificativa, eu espero que você já concorde comigo nesse determinado ponto, né? Este se é classificado como partícula apassivadora, vem da chamada voz passiva. Alugam-se salas. Salas são alugadas. Salas são alugadas. Então, ó, como você pode perceber que salas são alugadas, como há a voz passiva, eu só quero mostrar que, havendo o verbo aqui com o se, por isso a regra envolve exatamente o se, a concordância é obrigatória. Então, já escreva comigo isso aqui, ó, plural, e de cá escreva também plural. Plural, plural, tá? Alugam-se salas. E se fosse no singular, nós teríamos aluga-se sala. Alugam-se salas, aluga-se sala. Aí você pode pensar também, né? Como muita gente já está pensando, já está raciocinando, Brasil afora aí, pelo nosso curso, muita gente está pensando assim: professor, e se viesse um verbo com preposição, como por exemplo, esta ocorrência aqui do quadro, ó, precisa-se de salas, o verbo estaria no plural? Precisam-se de salas? Não, o verbo não estaria de modo algum no plural. O verbo tem de estar no singular. Aí você pode falar assim: por quê? Por quê? Primeiro anote então essa expressão. Precisa-se de salas. E em cima nós temos alugam-se salas. A justificativa está exatamente na transitividade do verbo. Veja só comigo. Aqui abaixo nós temos um verbo que está. Nós temos um verbo que é transitivo, é um verbo transitivo direto. Ou seja, é um verbo que não faz uso de preposição, certo? Alugam-se salas, não há preposição. Agora, na ocorrência de baixo, você verifica exatamente o uso da preposição. Precisa-se de salas. Isso aqui é uma preposição. Logo, o verbo é chamado de verbo transitivo indireto. Uma dica importante é você notar que, quando há esta preposição, não deve haver o quê? A relação de concordância. Então, havendo a preposição, não há relação de concordância. Um fica no singular e o outro no plural, realmente.
Então aqui nós só temos a possibilidade de terceira pessoa do singular mesmo. Precisa-se de salas. Agora em cima, como o verbo é um verbo transitivo e direto, não faz uso de preposição, a concordância é obrigatória. Tá bom? E vamos agora, como está tudo correndo muito bem, nós vamos exatamente para o último caso. Nós vamos tratar do verbo ser, que está aqui com meio-dia e meia, e dessa concordância bem comum. Por que será que a expressão fica assim, meio-dia e meia, né? Nós não temos, é claro, não existe essa expressão, meio-dia e meio. Isso não, é meio-dia e meia. Meia de meia hora, meio-dia, dia masculino, meio-dia e meia hora. E meia hora. Por que será que o verbo está no singular? E não são meio-dia? Bom, aqui vai uma dica bem especial. Você deve se lembrar, colocar em mente, que os numerais de 2 em diante só fazem concordância no plural. 2 graus, 3 graus, 0 grau, meio grau, logo meio grau, meio-dia, verbo necessariamente no singular. Mas, se nós pensássemos numa expressão pluralizada, como por exemplo, o dia de hoje. Hoje, são 29. Aí, ó, nós teríamos então, são 20. São 29. Agora, aparecendo a palavra dia, nós temos exatamente isso aqui, não é? Dia 29. Agora, o que ocorre é exatamente a concordância com a expressão, com a palavra dia, que é singularizada, né? Aqui é com a palavra dia, de cá com o numeral 29. Tá bom? E mais atenção também, não é? Sempre a expressão zero. Você vai se lembrar de que zero é uma expressão singularizada, 0 grau. Tá bom? Cuidado, então, com essas regras aí, as famosas regras de concordância. Alguém pode pensar também, professor, essa palavra nenhum, a expressão nenhum, é uma expressão singularizada? Claro. Veja, por exemplo, que zero, nenhum, nada, são expressões no singular. Nenhum grau, nenhum cidadão, expressões, nada, nenhum, zero, expressões no singular, não são expressões no plural. Não é muito difícil você ouvir determinados cidadãos dizendo 0 graus. Não, isso também não existe. Tá bom? Vamos à frente, então. Nós vamos falar agora de regência, especificamente os famosos casos de crase. Uma dica muito boa para se entender esse acento grave. Vamos aqui, né? Vamos nos preparar mais uma vez para esse exame de suficiência que vem logo, logo. Então vamos às famosas, nosso último passo aqui, as famosas regras de regência envolvendo aí o bom uso desse acento, chamado de acento grave. Bom, então você já pode colocar aí no seu esquema, você já pode escrever a palavra regência. E ao lado de regência, escreva regente, comando. Isso vai ser muito bom para você acompanhar aí esse nosso último passo. Essa noite de hoje, tá legal? Quarta-feira, então, vamos aqui escrever isso, ó. A palavra regência. A referência aqui à frente a comando, mandamento. E nós vamos aí ao significado dessa expressão, né? Dessa palavra, da expressão crase, né? A famosa expressão crase. Bom, pelo grego você deve entender que crase
significa mistura, significa fusão. Tá? Então, quando se fala sobre crase, você deve se lembrar necessariamente da palavra mistura, tá? Fusão. Então, falou sobre crase, veja a frente, relacione a frente, traduz aqui à frente exatamente este termo. Crase é fusão, mistura. Agora, a crase, os fenômenos regenciais envolvendo crase, são representados. Tá? Então, aqui na frente, nós podemos falar que crase é representado pelo acento grave. Então, o nome do acento é grave. Pelo acento grave. E esses famosos casos envolvendo crase podem acontecer, e vão acontecer com o fonema vocálico A. Ou seja, A ou As no plural, aquele, aquela, aquilo. Ou então naquela ocorrência, a qual, as quais. Pode ocorrer também o acento grave. Essas são as ocorrências são as ocorrências comuns aí, não é? E aí quando há o acento grave, com as, aquele, aquela, aquilo, a qual, as, quais, fechar ali o parêntese, né, do S ali no final. Daí nós vamos pensar na coisa, vamos pensar aqui, né, nós vamos colocar um caso bem comum, vamos visualizar essa expressão. Coloque aí letra A. Na letra A nós vamos à seguinte expressão, não é? De onde veio este acento? Diga, vamos com isso, diga não às drogas. Diga não às drogas. Qual é a explicação, o caminho óbvio para entender o papel deste acento aqui? Então, como você consegue perceber pela imagem, nós vamos exatamente entender a origem desse acento grave. Bom, acima da palavra, da expressão acento grave, nós vamos a um trecho. A palavra para a expressão para a. O a, aquele, aquela, aquilo, as quais ou a, só vem com acento grave quando você puder representar a expressão junto de uma preposição e de um artigo. Que aqui nesse caso nós colocaremos exatamente a expressão para a. Então nós vamos colocar aqui em cima de acento grave essa ideia do para a ou para as. Se você puder trocar a expressão com acento grave por para a, o acento está correto. Se você não pode trocar, não há o uso do acento grave. Bom, será que é isso então que ocorre aqui embaixo? É claro, veja só, aqui em diga não às drogas, você pode trocar por para a com o mesmo significado? Sim, a resposta é sim. Diga não às drogas é o mesmo que diga não para, veja só, as drogas, não é mesmo? Essa transformação não possui nenhum problema. Como, por exemplo, imagine só uma expressão como essa de cá, uma famosa placa. Depilação, depilação a laser. Veja se você pode trocar o a pelo para a, sem que haja nenhuma confusão. Depilação para a laser. Existe? Não. Aí não vem o acento grave então. Essa é a ideia de grave, entender a coisa do para a. Sim. Eu me lembro de uma placa aqui em São Paulo que era o seguinte: Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. E a grande pergunta é,
Esse delegacia especial de atendimento à mulher, o A vem com acento grave? Vem. Por quê? Porque eu posso tanto dizer ou escrever delegacia especial de atendimento para a mulher e a coisa fica lógica. Agora veja nessa expressão comigo. Andar a cavalo. Vem com ou sem acento grave? Ah, vem sem acento grave. Claro, ninguém vai falar andar para a cavalo, não é mesmo? Nem escrever, não é? Não vou colocar de cá, vou chegar de cá e vou escrever assim, andar para a cavalo. Não, ninguém anda para a cavalo. Ah, tá, professor. Então, ó, uma outra ideia bem legal, bem interessante. Fomos à Bahia. Você viu como em fomos à Bahia há o acento grave? Sim, porque se nós colocássemos fomos para a Bahia, as pessoas compreenderiam numa boa. Quer dizer que, então, este acento está cumprindo o seu papel da validade por duas palavras. Infelizmente, o brasileiro que não se dedica à gramática não entende esse papel do acento grave, validade por dois, preposição para e o artigo a, por exemplo. Não entende. Então, essa dificuldade, essa correlação, é o que limita muita gente a entender os famosos casos de crase. Se você pode, então, substituir por para, o a de aquele, aquela, aquilo, o a sozinho, ou de a qual, as quais, vem com acento grave. Uma palavra como, uma frase como, fui àquela festa, não é a mesma coisa de fui para aquela festa? Por isso que esse, aquela, faz uso do acento grave. Mas, ó, tome cuidado com algumas expressões que sempre fazem uso do acento grave e não cabe essa coisa do para. Elas vieram ao nosso idioma sempre com acento grave. Quais são esses casos? Nós vamos colocar então aqui com letra B. Sempre com acento grave. São as locuções adverbiais femininas. Quais são essas locuções adverbiais femininas que sempre fazem uso do acento grave? Sempre. À vista, claro, sendo advérbio, né? Não vista de olho. Às vezes, de algumas vezes, à medida que, à proporção que, à medida que o Brasil cresce. Mesmo você não podendo trocar por para, a expressão faz uso sim do acento grave. À vista, às vezes, à medida que. Uma que é bem curiosa. Marcou horário, gente, horário definido, vem acento grave. A 0 hora. À tarde, olha só o horário, o advérbio de tempo, à tarde. À noite. Tá? Então, essas expressões, marcou horário definido, opa, veja só, às 2, o encontro com aquele camarada é à 1, marcou horário, vem acento grave. No mais, você pode colocar aí, criar essa fórmula do para, não cabendo, não há acento grave. Tá legal? Terminem de anotar, então, essa regra tão importante, né? As locuções adverbiais femininas fazem uso obrigatório do acento grave. Locuções adverbiais femininas. À vista, às vezes, à medida que, à 0 hora. E aí nós temos também uma espécie de desafio que vem nesse balãozinho, né? Vamos imaginar uma expressão como essa. A partir de hoje, estudarei mais gramática. A partir de hoje, vírgula. Eu quero saber, nesta ocorrência aqui do a partir, o a vem com ou sem acento grave? Está bem lá no cantinho, né? O a vem com ou vem sem acento grave? A partir de hoje e tal. Vem sem, não é mesmo? Bom,
Vem sem acento grave. Resposta, sem acento grave. Primeiro, que eu vou pensar o seguinte, uma regra que vale muito a pena, você vai levar para sempre, para a sua vida, prática. Partir é um verbo. E não ocorre crase antes de verbo, né? Todo mundo sabe disso, mas vale reforçar esse ponto, por que não, né? Outra história é que nessa ocorrência de a partir de hoje, você não pode dizer para a partir de hoje, ninguém diz isso, né? E basta com esses casos regenciais envolvendo crase participa sim de regência, vale a pena você visualizar que, havendo essa possível troca por para a, está lá o acento grave. Não havendo, não há acento grave. Por isso a expressão começa, diga não às drogas, diga não para as drogas, tá? Casos particulares também podem ser vistos por meio de uma boa gramática. Indico mais uma vez, né? A minha obra aí pela editora Saraiva, um preço bem popular, bem tranquilo, menos de R$40. Você adquire esse livro que vale também por toda a vida aí, para qualquer processo seletivo, para o português do dia a dia. Ah, sem dúvida alguma, tudo que foi falado ao longo do nosso curso está aqui no meu livro, na minha obra. Bom, e é muito interessante também, não é? Falar que, comentar que as provas, sua prova, cobrou muito sobre o acordo, cobrou sobre pontuação, funções sintáticas básicas, uso do pronome deve estar lá. Tá bom? A mim foi um prazer muito grande estar durante esses 5 encontros ao vivo aí com você, pelo curso Eficaz. Muito obrigado a todos que participaram na produção das aulas, pessoal da coordenação, pessoal que me convidou para estar aqui ao longo desses 5 dias. Foi uma honra muito grande, né? Espero contar também com a presença de todos vocês nos nossos próximos cursos, daqui da Paulista para todo o país. Tá legal? Qualquer dúvida, diogoarrais@sabermuitomais.com.br. Existem aqueles vídeos no canal do YouTube, estou também pelas mídias sociais. Um abraço então e até a próxima oportunidade.